Dispondo de um interface ergonómico e de fácil utilização, o EdocLink é uma solução web responsive que foi desenhada para otimizar o trabalho, qualquer que seja o dispositivo onde esteja a ser utilizado. Ao selecionar uma tarefa, o utilizador tem acesso imediato a toda a informação que lhe esteja associada, por que etapas passou, quanto demorou em cada uma e que informação é que lhe foi associada. Em cada passo, o utilizador é sempre informado das ações que tem de executar. A solução permite ainda, a qualquer momento, assinar documentos digitalmente, permitindo a utilização de qualquer certificado digital. Através da integração do EdocLink com o Microsoft Office 365, é possível registar qualquer documento Office. Relativamente ao Outlook, é possível de modo automático associar um e-mail a um novo workflow ou a um workflow que se encontra a decorrer. Do mesmo modo, é possível, através do EdocLink, criar documentos Word com dados que foram associados no workflow. A solução permite organizar a informação em formato de pastas eletrónicas, implementando o conceito de separador, pretendendo-se assim agilizar a consulta de informação. Pretende-se que o EdocLink seja o repositório de todos os documentos ou ficheiros de uma organização. Estes têm de estar relacionados com as diferentes aplicações de negócio. O EdocLink disponibiliza a possibilidade de fazer pesquisas em texto integral conjugadas com diversos elementos e permite ainda um rigoroso controlo de acessos à informação, assegurando o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. O EdocLink permite que qualquer utilizador possa definir o seu painel de indicadores de uma forma fácil e sem necessidade de qualquer tipo de programação. Os indicadores podem ser simples contadores ou painéis de tarefas com indicadores do controlo de prazos. Com uma fácil implementação e simples utilização, é possível controlar e acompanhar o nível de desempenho da organização. Através da sua integração com o Microsoft Teams, o EdocLink potencia o trabalho colaborativo de uma organização, pondo ao dispor do utilizador um conjunto de opções pré-definidas que o vão auxiliar na criação de um grupo de trabalho. A integração efetuada permite utilizar o Microsoft Teams para a elaboração partilhada de um documento. Utilizando a possibilidade de elaboração partilhada de documentos e de comunicação disponibilizada pelo Microsoft Teams, a integração com o EdocLink permite que, após a sua conclusão, este faça despoletar um novo workflow do EdocLink ou que seja integrado num workflow já existente. Identificando a necessidade de se conseguir efetuar a governação dos grupos de Teams dentro de uma organização, a Link, através da utilização da plataforma Atlas, um dos produtos por nós desenvolvidos, desenhou uma ferramenta que lhe vai permitir efetuar a gestão e controlo dos grupos que são criados no Teams, permitindo monitorizar em cada momento quantos grupos existem, quem são os utilizadores de cada grupo ou a que grupos pertence um utilizador. A plataforma permite ainda efetuar uma gestão centralizada dos grupos do Teams. Como é que nós vamos conseguir ganhar tempo e, simultaneamente, vamos preparar a nossa organização para os novos paradigmas, para os desafios do trabalho, do dia-a-dia, através da integração entre o Microsoft Teams e o EdocLink. Podemos, desde logo, destacar a elaboração de documentos de forma colaborativa.
Podemos ter utilizadores distribuídos geograficamente a trabalhar simultaneamente no mesmo documento, quando se tratam de documentos mais complexos. Isso vai evitar aquilo que já foi referido, multiplicar as versões dos documentos, fazê-las circular por mail. É imenso tempo que se perde e, acima de tudo, alguém no final vai gastar muitas horas a consolidar esse documento, a fazer um documento final e procurar que não se perca informação. Uma outra vertente e outra vantagem que também foi demonstrada aqui no vídeo e que tem a ver com a integração do Microsoft Teams com o EDOC. Depois do documento estar numa forma final, eu posso associar esse documento a um workflow, posso fazer despoltar um novo workflow, mas acima de tudo, esse documento fica arquivado no repositório DocLink, que é o repositório seguro que garante todas as regras de compliance. E, por fim, o outro tema que também foi abordado, com estes novos paradigmas de trabalho, novos desafios se colocam às organizações, elas têm que ser mais ágeis, têm que agilizar as suas formas de trabalhar, têm que simplificar os seus procedimentos. Mas estamos a simplificar por um lado, não queremos perder eficiência, nem queremos perder o controle. Por isso, implementar ferramentas de governação é crítico neste contexto. E foi o exemplo que mostramos. Adaptámos uma ferramenta que foi desenvolvida pela Link no âmbito mais de arquiteturas empresariais, mas adaptámos-las neste contexto à governação do Microsoft Teams. A partir daí eu consigo criar grupos, dar acessos, ter uma noção de como é que o Teams está em cada momento a ser utilizado na minha organização, evitando incongruências e ineficiências. De uma forma mais ampla, a utilização do Teams pode não se a utilização do Atlas pode não se esgotar apenas na governação do Teams, ela pode vir a ser utilizada como uma ferramenta mais abrangente de todas as aplicações dentro da minha organização. Aqui na Casa da Moeda, tal como em tantas outras organizações, temos vindo nos últimos anos a sentir necessidade de desmaterializar os nossos processos. Quer sejam processos de negócio e processos administrativos, a carga burocrática que está agarrada aos mesmos não se coaduna com a eficiência e com a rapidez que hoje em dia as empresas necessitam. Pensando nisso, o ano passado demos o pontapé de saída para este projeto, o projeto de implementação de gestão documental, e avançámos com a ida ao mercado escolher qual é que seria a ferramenta mais adequada. A ferramenta teria que ser completa e responder a todas as nossas necessidades, teria que ser fácil e intuitiva na sua utilização e teria que ser uma ferramenta que nos permitisse autonomia fim do projeto de implementação para que internamente conseguíssemos fazer evoluir os nossos processos. A escolha recaiu sobre a DocLink. Temos vindo a implementar já alguns processos, alguns já estão em produtivo, outros estão em vias de entrar em produção, tais como a fiscalização das contrastarias, a entrada e conferência de faturas e o processo de compras. No decorrer do levantamento de processos, vimos que haveriam ganhos enormes de eficiência se ligássemos a ferramenta de gestão documental, EDOC, ao nosso ERP SAP. E então iniciámos uma parceria com a Link Consulting, com vista à certificação da ferramenta pela própria SAP e a disponibilização de APIs que permitam fazer a ligação mais rápida entre as duas ferramentas. Já temos a certificação. Neste momento o projeto é um projeto de continuidade, estamos a avançar com cada vez mais processos de negócio e pretende-se que isto seja vivo e que continue. O que ganhamos com a implementação da integração entre o EDOC-Link e o ERP SAP? Conforme foi referido na apresentação anterior, o primeiro passo que fizemos foi fazer a certificação do EDOC-Link no SAP Archive Link. Esta certificação permite que hoje o EDOC-Link seja considerado pela SAP como um repositório seguro para documentos e metadados que lhe estejam associados. Mas só isso não chegava, não se pretende a organização, ou os fluxos de informação de uma organização não se chocam com o repositório, portanto, tivemos a avançar para o desenvolvimento de uma framework que vai disponibilizar um conjunto de APIs que vão facilitar a integração do EDOC-Link com os diferentes módulos de SAP. Deste modo, estamos a agilizar a implementação dos projetos, diminuir tempo e, acima de tudo, que é aquilo que acaba por ser mais relevante também para as organizações, diminuir os custos que estão associados à implementação deste tipo de produto. A integração que está a ser feita é bidirecional. Eu posso estar na gestão documental, passar dados e referências de documentos para o SAP, assim como posso estar no SAP, consultar o meu dossiê de cliente, o meu dossiê, a informação
cliente ou de fornecedor e em qualquer momento poder aceder à gestão documental e consultar os documentos que lhes estão associados. Se pensarmos no exemplo comum à maioria das organizações, que é o processo de aprovação de faturas, o Link está preparado para receber a informação que é extraída das faturas, qualquer que seja o formato em que elas chegam à organização. Podem chegar em papel, podem chegar por mail, podem chegar em formato de fatura eletrónica. Ao serem registados no EDOC-Link, simultaneamente vão ser despoletados 2 procedimentos. É carregada a informação relevante para o registro da fatura em SAP, e essa fatura fica no modo de aprovação, e simultaneamente é despoletado um fluxo do workflow que vai proceder ao tratamento dessa fatura. Quando, por fim, um utilizador der a fatura como validada e que ela pode ser paga, o EDOC-Link comunica que o SAP é alterado o estado da fatura, que deixa de estar por aprovação para passar ao estado de aguardar pagamento. Esta integração vai evitar aquilo que muitas vezes acontece, que é trabalho em redundante, eu estar simultaneamente a trabalhar em 2 aplicações, trabalho que muitas vezes é manual, que é suscetível de erros, que é suscetível de haver inconformidade entre a informação que está nos diferentes sistemas quando esse carregamento é manual. Simultaneamente, também a utilização dos workflows, e aqui estamos muitas vezes a falar de workflows de simples implementação, workflows de aprovação, vai agilizar em muito e vai acelerar em muito o processo de tomada de decisão. O Grupo Crédito Agrícola tem uma longa história de utilização do EDOC-Link, inicialmente no contexto da atividade seguradora e desde 2013 também no contexto da atividade bancária. Em 2018, depois da introdução de um conjunto grande de melhorias no produto, com impacto no aspecto gráfico e no interface de utilização, mas sobretudo com a criação de um case tool permitia desenvolver rapidamente workflows sem codificação, a Link apresentou ao Crédito Agrícola este conceito de fábrica de processos. O conceito tira partido da classificação de workflows em 3 categorias. Num extremo temos workflows estruturados, que respondem a fluxos com regras complexas, rígidas, muito formalizadas e que frequentemente precisam de integrações com sistemas centrais. E tipicamente estamos a falar aqui dos processos core da atividade. No outro extremo temos processos ad hoc, que são workflows simples, com regras pouco formalizadas ou estruturadas, muitas vezes na cabeça dos próprios utilizadores, e em que a informação necessária para definir os caminhos que o processo deve seguir não está tipicamente disponível nos sistemas centrais. Isto tipicamente são processos suportados em comunicação por e-mail ou contactos telefónicos. Entre estes 2 extremos temos workflows semi-estruturados, enfim, já há alguma grau de formalização de regras e necessidade pontual de integração com sistemas e, portanto, temos estas 3 grandes categorias. O conceito de fábrica de processos é dirigido sobretudo aos processos ad hoc, portanto, associa o sistema EDOC-Link e o Case Tool para desenvolvimento sem codificação, com uma abordagem sistemática para a descoberta, implementação e melhoria de processos digitais. Portanto, há uma equipa multidisciplinar, integrada pelo Gabinete de Organização de Processos e os utilizadores das áreas de negócio, portanto, os utilizadores finais dos sistemas, que trabalham para disponibilizar rapidamente às áreas de negócio um suporte para a execução e controle dos seus processos ad hoc. Portanto, esta metodologia prevê a disponibilização rápida de versões iniciais dos processos, que aqui designamos por processos FAST, e que começam a dar visibilidade sobre a execução do processo, os tempos, os níveis de serviço, os constrangimentos, não é? E permitem a implementação rápida de melhorias logo nas primeiras semanas de utilização do sistema. Portanto, seguindo este método, a equipa do Crédito Agrícola entregou mais de 40 fluxos diferentes de tratamento de pedidos que ligam as 650 agências do grupo com os back-office das caixas e da Caixa Central. Portanto, também aqui cerca de 80 áreas de negócio ligadas com estas 650 agências. Portanto, a iniciativa teve muitos desafios técnicos, mas sobretudo gestão da mudança. Portanto, é imprescindível aqui acompanhar de perto o projeto de implementação, gerir as expectativas dos utilizadores e, sobretudo, responder rapidamente às necessidades de adaptação que surgem logo depois da primeira versão. Importante também é perceber efetivamente qual é o grau de adoção que estamos a conseguir. Portanto, ter aqui mecanismos de controle
para a utilização efetiva do sistema, substituindo os meios tradicionais, enfim, o mail e os contactos telefónicos. Portanto, isto acaba por ser um fator crítico de sucesso para a iniciativa. Este contexto de Covid foi um misto de um desafio e de uma oportunidade. Não é? Portanto, um desafio porque as atividades de levantamento e desenho dos processos tornaram-se bastante mais difíceis. Portanto, os utilizadores ficaram mais distantes e, portanto, alguns aspectos do levantamento de processos que passavam pela observação do utilizador final deixaram de ser possíveis. Mas, por outro lado, o teletrabalho acabou por vir criar uma série de cadeias de contacto informal que existiam e, portanto, tornou mais premente esta necessidade de gerir processos à distância e tornou mais clara a necessidade de melhorar a sua estruturação e rastreabilidade e transparência dos processos. Enfim, neste contexto, enfim, com as dificuldades que temos sentido, o projeto tem respondido bem, de forma positiva, e, por um lado, enfim, tem aumentado rapidamente a cobertura organizacional, com mais fluxos, portanto, abrangendo mais atividades, e, por outro lado, entregando capacidades adicionais, portanto, dá mais funcionalidades também que ajudam a melhorar o controle e visibilidade sobre os processos. O Ad Hoc Link permite-lhe desmaterializar integralmente os seus processos de negócio. Vamos simular o que se poderia passar com um pedido de proposta e avaliar em quanto tempo podemos concluir todo o processo. Chegou um pedido de proposta por e-mail e, graças à integração com o Microsoft Outlook, é possível arrastar o e-mail para uma pasta pré-definida do Outlook e, com essa ação, o e-mail vai ser registado no Ad Hoc Link, sendo-lhe atribuído uma numeração e fazendo desencadear um workflow para tratamento. Previamente foram definidas algumas propriedades na pasta do Outlook que lhe permitiram saber que tratamento dar ao e-mail. Vamos então começar a contar o tempo. A proposta é enviada para um assistente comercial que vai validar e identificar o tipo de pedido efetuado e seguidamente vai encaminhar para a área técnica para ver se existe algum requisito específico. A área técnica valida e, como não existe nenhum requisito específico, elabora de imediato a proposta com base num template e uma tabela de valores pré-definidos. A proposta é gerada automaticamente. O responsável comercial estava fora, mas foi notificado de que tinha uma tarefa para despachar e vai executar todas as suas tarefas a partir do seu telemóvel. Vai ver a sua tarefa, validando que o documento está correto, pelo que vai proceder à sua assinatura. A assinatura é efetuada a partir da chave móvel digital. Após assinada, a proposta está pronta a ser enviada. Olá, a EPAL tem vindo a trabalhar de forma intensa na digitalização dos seus processos internos e externos. E foi neste âmbito que lançámos o desafio ao Link para desmaterializar um dos processos mais complexos para nós, e que é o da aquisição de bens e serviços. Este processo é feito ao abrigo do Código de Contratação Pública e tem, por isso, inúmeros passos regulamentados. É um processo complexo e com fortes medidas de compliance, cuja desmaterialização, a automação, o controle e a própria monitorização exigiram a realização em comum, com as várias áreas da empresa e com a Link, de uma análise cuidadosa que assegurasse um bom resultado. A EPAL implementou este processo no primeiro semestre de 2020 e com excelentes resultados. Cada processo, historicamente, tinha sempre associado a uma complexidade de garantir os passos certos e inclusive, ao circular por e-mail entre os intervenientes, havia sempre associado um problema de perda de eficiência em termos de tempo. Atualmente, o processo pode ser iniciado e encaminhado por qualquer um, já que os próprios passos são garantidos, tanto em termos de recolha de informação, como de aprovação, como de encaminhamento, de uma forma completamente automatizada. E, principalmente, ele vem trazer uma grande transparência no construir de cada processo. É uma melhora substancial na execução e na comunicação entre as várias áreas. O facto do processo ser agora totalmente digital também permite que o mesmo seja efetuado entre todos os seus intervenientes de uma forma quase transparente, ou seja, desde quem pede à própria administração que o aprova ao comprador, pode ser feito em qualquer momento e em mobilidade. Ou seja, já não nos exige estarmos nas nossas instalações a olhar para ferramentas que só aí tínhamos disponíveis.
E isto, claro, é especialmente útil no momento em que vivemos atualmente. O registro digital, que cria todo este processo, também nos dá a capacidade de olhar para o futuro com muito mais ambição e de medir aquilo que é feito, de programar melhor as nossas atividades, de interligar este processo com outros que já existem na empresa e enfim, de ter uma atividade ainda mais digital e muito mais dinâmica, como aliás está no ADN da EPAL. O modo de implementação e de utilização do Case Tool, que é o modo de workflow do EdocLink, já pouco mais resta a dizer. Por isso eu ia-me centrar, ia fazer uma abordagem ligeiramente diferente, ia-me centrar onde é que estão os fatores de diferenciação do EdocLink, do workflow do EdocLink, face às soluções concorrentes, em termos de produtividade e em termos de ganhos de tempo. Qualquer sistema de workflow, isto é assumido por todos, torna os processos mais eficientes. Com o EdocLink, nós procuramos torná-los mais eficazes, mais simples de utilizar, mais, com menores tempos de implementação e com menores custos associados. Como é que conseguimos isso? Basicamente, dando em dois fatores-chave. Primeiro, descomplicando o próprio conceito de processo. Conforme já foi referido, o EdocLink permite implementar diferentes tipologias. Eu posso ter fluxos ad hoc, posso ter fluxos muito estruturados e posso ter fluxos, aquilo que nós chamamos de estruturados, que são fluxos que têm um conjunto de etapas que estão pré-definidas, mas em certos casos dão liberdade aos utilizadores de acrescentarem uma etapa tipicamente para darem resposta a um caso de exceção. Isto permite agilizar muito o processo de implementação, diminuindo os tempos de consultoria iniciais, aumentando a sua tempo de entrada, diminuindo o seu tempo de entrada em produção. Em segundo lugar, foi nossa preocupação, uma vez que os workflows são transversais a toda a organização, procurar integrar dentro de cada etapa, que depois tem as tarefas que os utilizadores têm que executar, aquele conjunto de ferramentas que os utilizadores mais utilizam no seu dia-a-dia. Estamos a falar essencialmente das ferramentas Office. Conforme já foi referido, se numa determinada tarefa um utilizador tiver que produzir um documento, ele vai recorrer a um template que está pré-definido e que ou o manda executar ou, em muitos casos, é executado automaticamente. Assim como se tiver que enviar um mail, eu tenho templates de mail pré-definidos que podem ser também despoletados automaticamente. E, por fim, que foi logo objeto da primeira apresentação, se eu tiver que elaborar um relatório ou um documento mais complexo, eu posso ter e posso utilizar o Microsoft Teams. Quando esse documento está já concluído, eu associo a um processo que está em curso. Deste modo, nós estamos a facilitar aos utilizadores a utilização desta ferramenta, porque grande parte das tarefas vão ser executadas da mesma forma que ele o faria no dia-a-dia, só que com um maior controle e uma maior sistematização. Para terminar, gostava de vos convidar a visitarem o nosso site, onde poderão ver alguma informação adicional sobre as soluções que foram apresentadas aqui hoje, além de toda a oferta da Link, como é óbvio, e também ver aqui, ter acesso a um white paper e alguns custos, alguns valores indicativos para terem uma noção dos custos que poderão estar associados à implementação das soluções que vimos aqui hoje. Aproveito também, desde já, para disponibilizar a nossa equipa de consultoria para trabalhar convosco, para identificar em que fase de processo de desmaterialização é que se encontram, definirmos novas fases, definirmos as soluções ideais a serem implementadas. Por fim, não podemos deixar de agradecer a todos os que colaboraram neste evento, ao painel, aos nossos convidados, que em representação da Casa da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, da CA Serviços e da EPAL, trouxeram aqui o seu testemunho da forma como o EDOC foi implementado nas suas organizações e qual o impacto que ele está a ter nos utilizadores no seu dia-a-dia. E, por fim, em termos de desafio, seria para nós um orgulho se num dos próximos eventos o mote deixasse de ser e se o tempo crescesse e passasse a ser como o tempo cresceu com a implementação do EdocLink, testemunhos ao vivo, onde aí gostaríamos muito de contar com a participação de algumas das empresas que estão hoje a tomar conhecimento pela primeira vez com o EdocLink, das funcionalidades que ele disponibiliza. Gostaria muito de contar com o vosso testemunho para fazermos esse evento. A todos, muito obrigado.